A mulher sozinha. Toda mulher é de fato só. Então pensar uma mulher sozinha é pensar na mulher que não cuida de ninguém. E ela não se esforça para encontrar alguém para cuidar, além de si. A solidão dela é autóctone, que nem a da planta ou a da bactéria, como a de quem tem só um quarto na casa, compra só um pão para comer de manhã, diferente da mulher que tem insônia. Depois de colocar os filhos na cama, a mulher sozinha possui o sono da casa vazia. A solidão de quem vai morrer só, e depois da morte nenhum rastro sobre a terra, e ninguém a deixar suas coisas preciosas de seu apartamento de um quarto só. Uma filhada, uma sobrinha para caber na solidão destes vestidos, porque toda mulher de fato é só, mesmo cercada de homens e filhos e outras mulheres. Por isso, a solidão da mulher sozinha é quase pornográfica, porque desnuda a solidão de todas as mulheres do mundo. Ilha, terra pronta para receber sempre o vazio da areia impenetrável sem pegadas. Todos tentam casá-la, como para se normalizar esse estado de desequilíbrio. Casá-la como quem coloca uma roupa em uma criança nua. A mulher sozinha não odeia, ela não domestica, não doma o leão. E depois do sexo, toda mulher se torna uma mulher sozinha, fica sozinha com a morte. A História da Água, eu entrei na faculdade em 2009, faculdade de letras, né? Eu não sabia se eu fazia letras ou se eu fazia belas artes. Mas aí eu acabei uma conversa com o meu professor de desenho, Marcelino Peixoto. A gente falou dessa coisa da palavra, que eu sempre estive com ela, assim, mesmo estudando desenho, mesmo eu querendo aquele universo da imagem. Ele falou assim, vai pra letras, você gosta tanto de ler, você gosta tanto de literatura, depois você vê o que acontece com a sua vida. E aí, nesse período, eu me envolvi muito com uns amigos da escola de música. E eu me impressionei muito pela coisa da música de concerto, por compositores de música clássica. E o que me impressionou, assim, teve um dia que eu tive uma experiência de música que foi espetacular, que foi ver o Quarteto para o Fim do Tempo, do Messiaen. E lá na Fundação de Educação Artística, 4 músicos tocando. E aquilo ali me deixou num estado de sensibilidade, assim, e eu fiquei pensando, eu preciso escrever uma história sobre isso. Eu preciso dar essa música para 3 personagens. Eu tinha criado 3 personagens. Primeiro surgiu uma, que era a Ira, e depois surgiram 2 outros personagens que eram os irmãos da Ira. A Ira é a irmã do meio, tinha um irmão mais velho dela, que é o Luciano, e a irmã mais nova, que é a Ania. E uma coisa que andava me pegando muito nessa época era uma questão até da literatura brasileira, né? O que é literatura brasileira? Uma literatura escrita em português, que é uma língua vinda de Portugal, e a gente tem uma condição de estrangeiro, assim, dessa língua. E o que eu queria sustentar, assim, que era uma coisa que eu estava estudando na faculdade de letras, é essa questão do estrangeiro. O que é o estrangeiro? Eu fiquei pensando nesses personagens que eles não tinham país para morar. Então, uma morava no Brasil, a irmã principal morava no Brasil, não queria sair do Brasil. O irmão mais velho, que era um regente, morava em Nova York, e a irmã mais nova morava na Áustria e estudava violoncelo. E tinha essa personagem que escrevia. E aí, de setembro a janeiro de 2008, eu escrevi nesses 2 cadernos, sem pensar muito bem, assim. Eu estava muito impressionada também pela forma do Faulkner, né, que ele consegue escrever um romance com 4 narradores. Eu falei assim, também quero um romance com 4 narradores. E aí eu escrevi essa história desses 3 irmãos. Começa com uma narrativa em primeira pessoa, depois tem uma narrativa do irmão mais velho, depois da irmã do meio e depois da irmã mais nova. E aí eu repito isso 7 vezes e termino com a narrativa em primeira pessoa, de onde eu tinha parado no primeiro capítulo. Então é uma narrativa circular, assim, eles narram 3 tempos, né? E narram 3 lugares diferentes. Então tem uma parte que acontece no Brasil, tem uma parte que acontece nos Estados Unidos e uma parte que acontece na Áustria, assim. Eu inventei umas cidades, né? Eu inventei algumas situações, e aí eu construí esse universo desse livro. E eu acho que ele é um livro sobre família, né? Eu acho que ele é um livro sobre justamente essa água que a gente divide,
que às vezes a gente não sabe muito bem o limite dela, né? Eu acho que a minha palavra maná é viagem, sabe? Eu acho que todo livro que eu escrevo, ele parte de uma viagem, né? Eu fui pra Nova York em 2010 e aquela cidade me impressionou, assim, né? Eu não gostei muito, eu gostei muito do que eu vi lá, mas eu fiquei muito incomodada com algumas coisas, era muita gente e tal, e eu fiquei assim, é uma mineirinha mesmo, vai voltar pra lá. Mas ao mesmo tempo eu tava naquela sede, assim, de ter aquilo, de ver os museus, de comer as comidas, e de conversar com as pessoas, e ter gente de tudo quanto é lugar do mundo ali, né? Foi em 2010 ou 2011, eu não tô lembrando agora. E esses cadernos, inclusive, foram comprados lá. E eu acho que todo livro que eu começo a escrever, eu começo a partir de uma viagem que eu faço, uma viagem que eu fiz dentro ou fora, né? Dentro e fora. Aí eu começo nos cadernos, né? Eu tenho vários cadernos. Eu começo nos cadernos, eu fico tomando notas por vários meses. E o História da Água foi muito bonito, porque eu escrevi ele, né? Aqui. Eu escrevi ele em 2 semanas. Eu não saí de casa por 2 semanas, assim, a não ser por umas pequenas saídas. E foram 2 semanas de fevereiro que chovia. E eu acho que eu entrei numa espécie de transe e eu coloquei tudo ali, né? E aí, eu estava fazendo uma matéria de artes gráficas na Belas Artes e eu conheci uma das minhas colegas, chamava Luísa Helena, virou uma grande amiga minha. E aí E ela viu que eu escrevia e falou assim, por que a gente não faz como projeto gráfico o seu livro? E a gente fez o projeto gráfico, meu livro, assim. A gente criou, a gente fez umas fotos, pegamos umas fotos antigas e criamos o História da Água, que é um livro maravilhoso, com as imagens, né? As imagens também contam uma parte da história. E aí publiquei no fim de 2012 com a Elza Silveira, da Impressões de Minas, que foi uma editora que me acolheu, tudo que eu queria eles me davam, assim, até hoje é uma fada madrinha da edição, tudo que eu quero eles dão um jeito. E saiu o livro, a gente fez o meu primeiro lançamento em 2012. A capa é um copinho, né, que não tem nada dele depois. E as imagens, elas sempre têm a ver com o que acontece, assim, no capítulo, né. Eu lembro quando a gente estava fazendo um projeto gráfico, eu e a Luísa Helena, e isso era o papel de parede do meu quarto, e desse papel de parede, eu estava olhando para esse papel de parede, lembrando do concerto, eu comecei a escrever. E aí cada capítulo tem uma imagem, assim. Eu gosto muito dessa imagem, depois a gente mostra ela direito. Mas acho que ele anuncia, assim, um pouco o que há por vir, né? Esse livro está esgotado, estou buscando fazer uma segunda edição dele, mas fico pensando em fazer uma coisa mais econômica, porque isso é muito caro. E ao mesmo tempo que eu fico pensando em talvez botar ele em PDF na internet e deixar rolar, sabe? Mas enfim, História da Água. Aí depois da História da Água, em 2014, no final de 2014, você lançou Ainda. O Ainda, ele é um livro diferente. Ele é um livro que me deu muito trabalho. É um livro que eu demorei a gostar dele. Porque ele surgiu de uma experiência que eu tive, que eu acho que foi das mais intensas, assim, que foi estudar grego na universidade, né? Comecei a estudar grego com 21 anos. E pra mim mudou, assim, tudo, sabe? Eu gostava já dessa questão da antiguidade, já. Lembro de uma viagem que eu fiz a Pompeia com 7 anos de idade. Tem isso, né? Meus pais tinham aquilo dos livros e da viagem, né? Eu acho que pra mim não há nada mais prazeroso no mundo que viajar e ler, né? E eu fico sentindo desse deslocamento no tempo, né? Se a gente pode viajar no espaço, eu acho que ainda é um livro sobre deslocamento no tempo, né? É um livro sobre ruínas. Da gente ver uma coisa que foi do passado e entender. Eu acho que esse é um pouco o drama dos personagens do Ainda, né? Eles são pessoas que lidam um pouco com o passado. E ele, na verdade, ele não foi um livro, assim, um romance que eu planejei. Foram contos que eu fui colocando no mesmo universo, assim. Eu fui entendendo que eles eram do mesmo universo. E dentro do Ainda tem a música. E o Ainda é sobre 2 personagens, né, que eles se conhecem
e eles têm uma afinidade e um viaja e o outro fica. E eu acho que é um livro sobre essa correspondência, né? E um dos personagens ele vai para Portugal e para Grécia, e outro personagem permanece no Rio de Janeiro, né? Que é uma cidade úmida, que é uma cidade que tem a ver com, para mim, eu acho que o Rio ele tem a ver com a permanência e com o desaparecimento, né? Então acho que é um livro sobre isso, sobre a permanência e o desaparecimento. Foi um livro que eu não gostei muito de escrever. Eu acho que ele me deu mais trabalho do que prazer. Foi um livro que eu reescrevi muitas e muitas e muitas vezes, porque nunca ficava bom. Eu ainda acho que não ficou bom. Não ficou tão bom, sabe? Eu acho que é uma tentação, assim, um pouco do escritor. Você tentar terminar uma coisa da melhor forma possível e aí você não fica feliz com aquilo. E foi muito interessante, porque a História da Água, para mim, foi um processo fácil, sabe? Foi um processo muito fácil. Ou ainda não. Ou ainda eu tive que cavucar muita coisa de dentro e trabalhar muitas questões, assim. Inclusive, a gente tem aqui, né? Eu até numerei, eu gosto de até mostrar para os alunos aqui de estratégias. O ainda eu até fiz aqui, tem as versões, né? Eu escrevo, digito, imprimo, reescrevo em cima, aí tem 1, 2, 3. Esse aqui foi inclusive o que a Elza, a editora, ficou mexendo. E o quarto, que foi o último. E ele muda de tamanho, né? Ele era grande, fica pequeno, enfim, foi uma confusão. Hoje eu olho pra ele, eu sinto um carinho, assim, mas eu acho que eu acho que é um tema que eu não vou voltar, sabe, Flavinho? Eu acho que é um tema que... Filosofia, não. Sabe, eu acho que ele é um romance que ele toca um pouco na filosofia, quase um romance de ideias, assim, né? Que esses personagens existem para passar essas ideias. Mas eu acho que eu quero mais o ser humano, assim, as questões das pessoas, sabe? Eu acho que me interessam um pouco mais do que isso. Mas eu acho que foi um livro que me ensinou muito também, porque temos que ser gratas, né? Eu acho que o livro ensina a gente a escrever o livro e o próximo livro. Porque ele é um livro que eu usei carta, eu usei diálogo de internet, eu usei e-mail, eu usei Skype, sabe? Os personagens conversavam por Skype. E, enfim, muita coisa real, assim. Às vezes algum colega meu do grego lê e fala assim, ah, eu sei quem falou isso, ah, eu sei quem é esse personagem. E aí acaba que teve esse propósito, assim. E aí a poesia é um ponto fora da curva, assim, na sua trajetória de escritor? É um lugar que você vai para experimentar alguma coisa? Qual que é o barato da poesia? O barato da poesia. Cara, eu acho que poesia ainda é um negócio que eu tô estudando, sabe? Eu acho que é quase... Tem uma coisa que o Fábio Zanon fala que é muito legal, que é assim, eu adoro isso, que é um violonista, o Fábio Zanon. Ele fala que um músico, às vezes, ele faz um concerto e ele fica mais satisfeito com o risoto que ele fez à noite, para a família dele jantar, do que com a coisa que ele, o concerto maravilhoso que ele tocou, né? Ah, eu poderia ter tocado muito melhor. E eu acho que a poesia é um pouco o meu risoto, assim, né? Que, né? História do futuro. Quando eu tiver 30 ou 40 anos, devo me lembrar da noite naquela estação, destinada a sonhar a sempre incômoda história do futuro. Eu tinha agora comigo uma mala pequena, você, um último jantar com diversos helenistas, quando eles falavam as línguas deles. Comida de rodoviária em um país estrangeiro. Estávamos agora sozinhos diante do balcão deserto, entre nós dois este silêncio branco. A cor que você disse que tenho é tábula rasa. O amor que sinto é eterno, praticamos a arte de decorar as coisas favoritas. Uma mala com menos de 10 quilos, eles falam e falam sentados juntos, longe de nós, à mesa, a última conversa informal antes do próximo encontro, para dizer o que se faz na solidão de escritório. E você me olha com sua solidão de escritório, a pele manchada, os cabelos brancos. Eu comecei a escrever uns poemas quando a gente estava traduzindo, uma tentativa de traduzir do grego Édipo Rei na aula da professora Tereza Virgínia Ribeiro Barbosa, maravilhosa.
excelente professora, assim, um marco. E aí, das aulas, eu começava a anotar as coisas que ela falava, assim, porque ela falava umas coisas tão brilhantes, assim, tão incríveis, que eu queria ter tudo aquilo, né? Eu lembro que ela falou uma vez, agora não é a língua do herói, a língua do herói não é agora, a língua do herói é daqui a pouco, o herói espera pra agir na hora certa. E aí eu até escrevi um poema chamado Agora Não é a Língua do Herói, que não saiu no ferro. E eu acho que é um pouco isso, eu acho que é uma tentativa de brincar um pouco com as palavras. E foi uma época que eu estava estudando muita poesia, lendo muita poesia, né? Eu estava fazendo uma monografia de fim de curso, que era sobre as Penélopes da Ana Martins Marques e da Tatiana Blas. E aí, nesse processo, Otávio Paz, Ana Martins Marques, aí eu conheci o mundo maravilhoso da poesia, né? Que é poesia contemporânea, que é um negócio, assim, maravilhoso. E aí eu conheci um professor da USP, que depois eu cheguei até a publicar um livro dele, que é o André Malta. E quando a gente se conheceu, eu dei meu romance para ele, né? E ele virou para mim e falou assim, mas você também escreve poesia? Eu falei assim, olha, eu comecei a escrever poesia agora, mas eu acho que não, eu acho que é uma coisa que eu ainda estou aprendendo, né? E eu acho que eu ainda não cheguei lá na poesia, assim, mas eu estou muito feliz de fazer. Quando eu faço, eu fico muito alegre, assim. E aí, quando eu cheguei em casa, a gente se conheceu numa viagem em Ouro Preto, um congresso em Ouro Preto. Quando eu cheguei em casa, eu falei assim, não, esse cara me fez essa pergunta, não foi por acaso. Aí eu mandei pra ele, você escreve poesia, né? Aí ele falou assim, sim, escrevo poesia. E aí ele me mandou um livro dele de poesia, que chama Hesitação do Verso, que ele tinha feito uma coisa caseirona, assim, até bem bonito. E a gente teve uma relação, assim, de e-mail, de trocar os poemas, né? A gente escrevia um poema, já mandava um pro outro, e a gente faz isso até hoje, né? Ontem mesmo, ele me mandou um e-mail com 2 poemas e falou, você não vai gostar de um. Mas eu acho que um pouco dessa relação com a poesia foi isso. E outra parte dessa relação com a poesia foi editando um livro do Guilherme Argrives, o primeiro livro que a gente publicou pelo selo Leme. Teve um dia que a gente ficou 7 horas trabalhando em cima dos poemas dele. Eu cheguei em casa e comecei a escrever verso. Porque eu acho que eu tinha absorvido uma coisa ali, dele, do fazer dele, que eu precisava registrar de alguma maneira, assim, eu precisava registrar aquele conhecimento. E o ferro eu dedico para essas 2 figuras, assim, que foram para mim um pouco isso. Mas poesia eu não tenho pressa, eu quero entender, eu quero ler, eu quero curtir, assim. Enquanto romance, que eu acho que é realmente a coisa que eu faço, que eu tenho mais autocrítica, sabe? Eu acho que eu tenho mais essa questão. Mas eu não gosto muito também de pensar a poesia como uma coisa instrumental, né? Eu fico muito feliz de ler escritores que escrevem tanto verso quanto prosa, né? Eu acho que a gente espalha um pouco essas raízes, esses modos de fazer. Eu acho generoso isso com a gente e com o outro. Mas poesia para mim é uma coisa bem mais leve. Talvez se mudar essa relação, aliás, quando muda essa relação, quando eu fico numa situação de cobrança com a poesia, eu preciso ir no fundo. Laura, você precisa ir no fundo. Laura, você precisa cavar o que você está sentindo. Aí eu paro de escrever, porque isso não existe, né? Eu acho que a poesia, ela te dá uma ilusão que ela é mais espontânea, né? Porque eu acho que existem 2 modos, assim, dois modos de existir. O modo da poesia, que é quando eu estou escrevendo vários poemas, né? Teve um abril, acho que foi abril de 2016, sei lá, que eu e o André, a gente fez um acordo que a gente ia escrever um poema por dia. Então a gente tentou se forçar para dentro desse estado, assim, de perceber as palavras, de tentar entender essa... Não deu certo, né? Óbvio que o que é dar certo, né? O que é dar certo, Laura? Eu fiz uns 10 poemas, ele fez 3, né? Mas a gente tentou, todo dia a gente tentou se colocar nesse modo, nesse regime, né? Um regime de pensamento. Acho que você cria um ritmo na cabeça e fica nele, ou cria uma ideia na cabeça e fica nela, né? Pra mim, a poesia, eu acho que ela tem muito a ver com música, né? Mas música num sentido de... Tem alguma coisa além da palavra, né? Tem alguma coisa que falta na poesia. E eu acho que é quando eu estou vivendo bem com essa falta, quando eu estou conversando bem com essa falta,
2014, 2015 foram anos assim que eu fiquei muito vivendo assim nessa falta, nesse diálogo com o vazio, ou com uma palavra que vinha, eu podia brincar com ela, jogar com ela, que eu dei muito conta da poesia. A Elisa Caetano, que, né, ela tem uma imagem assim para falar do poema que eu gosto muito, que ela gosta de pensar no poema como um jogo de montar, né, que você pode mudar os versos de lugar, ficar bom, e aí você mexe de novo, fica estranho, aí depois você mexe de novo, fica bom. De um jeito ou de outro pode funcionar, mas eu acho que a gente tem que buscar a melhor maneira daquilo funcionar, né? E com o romance? Com o romance não é assim. O romance não é assim. O romance, ele é uma vida. O romance, ele é um sistema e uma vida, assim. Quando eu tô em modo de escrever romance, eu tô com os personagens aqui o tempo inteiro, né? Eles estão na minha cabeça o tempo inteiro. Tô com os nomes dele aqui o tempo inteiro. Eu tô pensando no que eles estão fazendo o tempo inteiro. Então, todas as experiências que eu passo, eu fico dividindo essas experiências com esses personagens. Então, se eu vejo uma pessoa, tem um caso muito engraçado, que um dia eu estava lá matutando eu não estava satisfeita com o personagem, fui fazer sacolão, vi um rapaz na rua e falei assim, esse cara é o meu personagem. Eu segui o sujeito. E eles estavam indo fazer sacolão também. E eu falei assim, gente, esse é o meu personagem. Descobri depois que era um vizinho meu, e eu fiquei meio obcecada, assim, com ele, que era um rapaz cabeludo, assim, tatuado. E eu falei assim, e eu tinha que criar um personagem que era um personagem meio cômico e meio trágico ao mesmo tempo, né? Aquele personagem que meio se contrapõe ao personagem principal. E, pra mim, ele estava muito liso. Aí quando eu vi aquele sujeito, eu falei assim, tá vendo, é esse. Esse é um sujeito que ele marca o corpo, que ele tem uma... que ele caminha pelo bairro e vai fazer sacolão, sabe? Eu acho que eu fico buscando no mundo, assim, as soluções porque eu tô planejando para um romance. Igual ontem, eu estava aqui com 2 alunos que eles têm um certo grau de eu acho que são amigos, têm, sei lá, 7, 8 anos. Para 2 rapazes jovens, isso é muito. E aí os 2 estavam juntos, assim, um do lado do outro, um começou a arrancar cabelo da perna do outro. E eu falei assim, gente, eu preciso pôr isso nos meus personagens, sabe? De um enchendo o saco do outro, arrancando o cabelo da perna do outro, sabe? Então eu acho que o romance tem uma coisa de investigação, e é uma investigação longa, né? Dura anos. Mas tá lá o Ferro. E o Ferro tem uma história engraçada, né? Ele é todo rosa, ele tem uma capa rosa e um miolo rosa. E a gente tava escolhendo papel na editora, assim, pra comprar. E aí eu vi um papel rosa e eu falei assim, Elza Silveira, editora, eu vou separar 11 poemas pra gente imprimir nesse papel, porque ele é muito maravilhoso pra gente não usar. E aí eu quis esse livro rosa, assim, meio beterraba, meio a carne, assim, e fiz. Em 2016 ele saiu. É uma plaquete, né? E eu gosto bem dele, assim. Eu acho que dos livros que eu fiz, eu acho que ele foi o que ficou melhor até agora, a não ser pelo Canção Sem Palavras, que foi o que eu mais gostei até agora de fazer.